Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito de ENGIE, que na presente data está subindo 0,5%, abriu o dia caindo um pouquinho, agora cotada a R$ 42,00, R$ 41,98. Ela recentemente publicou seus resultados e a teleconferência de resultados, então vamos tratar também a respeito disso e se vale a pena investir em ENGIE hoje, se ela está barata e quais seriam as nossas projeções. Mas antes de continuar, quero lembrar a vocês que as matrículas para o nosso treinamento Formação Mirai Invest Investidor Independente estão abertas até o dia 5 de abril. Clicando no link da descrição, você tem aqui acesso ao nosso vídeo de apresentação, descrição do que você vai encontrar no curso, você tem módulo de valuation, matemática financeira, tributação e investimentos, ações, fundos imobiliários, com foco, obviamente, em ações e também investimentos no exterior. Com esse treinamento você terá toda a base teórica e prática necessária para você se tornar um investidor ou uma investidora independente. Independente do que, Luan? De casas de análise, no geral, de bancos de investimento, para você ser um investidor individual que cuida tranquilamente dos seus investimentos. Você ainda tem como bônus planilha de aposentadoria, planilha de valuation, checklist para escolha de ações e também a nossa planilha de preço teto como modelo. Esse é o valor do curso atualmente, então aproveite porque a cada nova turma haverá um pequeno reajuste, nem que seja de 50 a 100 reais, para ser justo com as turmas anteriores. E para receber 50% de desconto, você pode aproveitar a promoção da Quantifury, em que, comprando qualquer ativo aqui na conta de trading, clicando em negociar, você receberá no seu e-mail um cupom de desconto que no momento da compra do FMI você vai ganhar 50%. Então você vai pagar a metade desse preço. E vale ressaltar que você pode ser novo usuário ou usuário antigo da plataforma Quantifury, cujo link de abertura de conta também se encontra na descrição e no primeiro comentário fixado. Por fim, quem já fez o curso, peço que, se possível, deixe seu feedback sincero aqui nos comentários. Muito bem, e tratando aqui da ENGIE, que de plano você já percebe que é uma elétrica com um múltiplo mais alto. Isso é comum da ENGIE. É uma companhia que surgiu em 98 e que de lá para cá, ela se chamava Tractebel, ela sempre costumou negociar a múltiplos altos, porque é uma companhia que entrega um ROI muito alto. Então quando você olha para a média histórica do indicador preço-lucro da ENGIE, você irá perceber o seguinte: a média dos últimos 10 anos, quando a gente remonta a 2014, é de um PL de 13,78. Então o PL atual está abaixo da média histórica. E aí você poderia se questionar, ok, Luan, mas esse desconto em relação à média histórica de ENGIE tem algum motivo em específico? Ela diminuiu a rentabilidade? O que está acontecendo? Olha, um pouco é da especulação envolvendo a queda do preço da energia no mercado de geração de energia. A ENGIE é uma empresa de geração, então tende a estar no mercado cíclico. Afinal de contas, hoje a energia elétrica é uma commodity. Mas será que a ENGIE diminuiu a rentabilidade ao longo do tempo? Na verdade, não. A rentabilidade média da companhia, medida pelo ROI, é de 30%, hoje está em 38%. Ah, Luan, mas é uma empresa que tem dívida, precisamos olhar para o ROIC. ROIC da companhia, média de 18%, está um pouco acima da média. Portanto, a companhia não tem nada aqui que a faça ser negociada com certo desconto em relação às suas médias. Crescimento dos lucros da companhia também está acima da média, de 6-7%. Sendo assim, a princípio, ENGIE sim está barata, mas vamos olhar para o preço teto adiante. E quanto à margem líquida, também acima da média. Então você percebe que em termos de qualidade e rentabilidade, a companhia nada mudou. Nem em termos de payout, já que a companhia paga na média 80% e pagou aí pelo menos 70% no último ano. Sendo assim, de forma puramente racional, não há uma justificativa olhando para os múltiplos para a ENGIE estar negociando a um múltiplo tão baixo, ficando até mesmo esquecida pelo mercado. Hoje a ENGIE é até pouco comentada. Apesar de ser pouco comentada, a gente já começa a perceber, principalmente nas redes sociais e YouTube, um maior interesse por ENGIE. Talvez você pudesse citar como um único ponto negativo o endividamento, que cresceu, já que a companhia segue num ciclo de investimentos, então seu endividamento, que costuma ficar aqui abaixo de 2 vezes EBITDA, está acima de 2 vezes EBITDA. Esse é o único ponto de restrição do mercado. De todo modo, olhando-se aqui para o indicador preço-lucro hoje da ENGIE, está bem melhor do que a AS Brasil, Auren e a Eletrobras. Ah, mas o PVP dela é mais alto. Esqueça o PVP, porque o PVP precisa ser lido necessariamente em conjunto com o ROI ou com o ROIC. E quando a gente olha para esses indicadores de rentabilidade de ENGIE em comparação com as demais geradoras, a gente vislumbra de plano que o da ENGIE vence com folga. Sendo assim, não há dúvida de que a empresa mais rentável em termos de indicador preço-lucro hoje é a mais barata no segmento de geração de energia elétrica, que é um segmento mais cíclico, como eu já falei em um outro vídeo. Apesar de cíclico, o ROIC da companhia
permanece bem estável. Isso é muito positivo, porque empresas com ROIC estável são empresas que conseguem tomar dívida a um custo muito mais baixo no mercado financeiro, e quando elas fazem emissões de equity, follow-on, por exemplo, elas conseguem fazer isso sem maiores problemas, sem maiores reações negativas do mercado financeiro, porque o mercado entende que essa empresa, mesmo com equity ou com dívida, ela consegue ter um retorno acima do custo médio ponderado de capital. Porque o custo médio ponderado de capital da Engie é abaixo de 10% e o ROIC dela é 18%. Então isso faz com que ela consiga se alavancar com muita facilidade. E entenda que se alavancar não é necessariamente algo ruim, pode ser algo bom se a alavancagem tem um objetivo. E quando a empresa consegue um retorno acima do custo da dívida, que é o caso da Engie. Em termos de retorno histórico, desde 2002 aqui com a Engie, você percebe que a variação nominal da cotação não foi grande coisa, mas foi um retorno legal, 1.200%. Mas aqui está a parte boa de Engie, o retorno com dividendos, mais de 5.000%. 5.200% com reinvestimento de dividendos deu um retorno analisado de quase 20% ao ano. Excelente. Algo muito próximo do que? Do ROIC. Veja como ficou o ROIC da companhia desde 2020. 2020, 22,5%. 2021, 20,2%. 2022, 20%. 2023, 20%. Retorno histórico de rentabilidade considerando reinvestimento de dividendos, quase 20%. E por que há essa aproximação? É uma mera coincidência? Não. O Charlie Munger e também Warren Buffett dizem que quando você compra uma empresa, mesmo que pague um pouquinho mais caro, mas que tem uma rentabilidade consistente de 20%, 30% ao ano em termos de ROI ou ROIC, você pode esperar isso de retorno ao longo do tempo. Mesmo que você não tenha comprado a empresa muito barata, porque no longo prazo, aquele preço que você pagou hoje em uma boa empresa vai se tornando cada vez mais insignificante. Ah, Luan, por que eu não posso considerar o ROI? Porque é uma empresa que se alavanca. Se ela ficar com uma dívida negativa, aí você pode olhar para o ROI. Porque o ROI só olha para o retorno em cima do equity. Só que a empresa tem dívida, capital de terceiro, então eu tenho que olhar para algo ponderado, capital total investido, que é o ROIC. Até mesmo quando a gente olha para um período menor, e aqui é só considerando o recebimento de dividendos, nos últimos 10 anos tivemos 187% de rentabilidade. Isso deu um retorno anual de 11%. Foi um retorno ok, só que aqui eu estou considerando o recebimento de dividendos. A gente precisa considerar também que se nós pegarmos aqui os últimos 10 anos, Engie só deu uma subida boa de 2018 para 2019, 2020. Depois ela ficou praticamente andando de lado. E por que isso acontece? Porque é uma empresa que cresce num ritmo mais lento, então esse indicador aqui de crescimento do lucro deixa isso claro, e porque grande parte do retorno vem nos dividendos. Esse índice payout elevado, que em alguns momentos ultrapassa 100%, isso faz com que grande parte do retorno em Engie decorra dos dividendos. Então veja que se você tivesse simplesmente vivido imediatamente dividendos com Engie, por exemplo, você teria tido um retorno de 1.200% em 22 anos. Isso faria com que você tivesse tido um retorno a título de valorização de 12% ao ano. Ainda assim, você conseguiria vencer a inflação, média medida pelo IPCA, que foi de 7% ao ano na média no período. De tal modo que mesmo só a valorização da Engie já é suficiente para vencer a inflação, mais os dividendos que você recebe e reinveste, você tem um retorno bem satisfatório com risco muito baixo, com baixíssima volatilidade. Quando nós olhamos aqui para a volatilidade anualizada da Engie, foi de 16,54%. É uma volatilidade muito baixa, por isso que ela não desaba. E essa volatilidade é baixa quando está abaixo de 30%. Que é o caso da Engie. Sendo assim, claramente é o tipo de empresa que você vai investir e não ter ali um sufoco, não vai passar o famoso calor. Não vai também ter um retorno explosivo, será um retorno consistente, devagar, com dividendos sendo recebidos. É o tipo de empresa que é mais indicada ou para pessoas extremamente conservadoras ou para pessoas que já possuem um capital relevante e querem simplesmente ter ações na carteira com retorno potencial acima da renda fixa, mas com baixa volatilidade, recebendo seus dividendos ali de forma consistente. Sendo que a empresa paga 2 vezes ao ano. Você tem aqui, por exemplo, os últimos dividendos pagos. Ela paga no mínimo 2 vezes ao ano, mas você pode ter aqui, no geral, pagamentos em 4 vezes ao ano. 3 vezes, o mínimo é de 2 vezes, que é o compromisso da companhia, mas ela pode chegar a pagar 4 vezes no ano. Sendo que a sua política de dividendos preconiza o pagamento de no mínimo 30% payout, mas há um compromisso do conselho da companhia em pagar pelo menos 55% do lucro líquido gerado, lucro líquido ajustado, a título de dividendos.
Então o payout mínimo do mínimo, hoje, que vem sendo praticado, é 55%, mas nós vimos que a média histórica é de 80% e deve ficar pelo menos em 70% para os próximos anos. O mercado, contudo, detém uma recomendação neutra para a companhia, preço-alvo ali R$ 44 a R$ 45 reais. O BTG Pactual também mantém uma recomendação neutra com preço-alvo em R$ 45 reais. Ou seja, a recomendação do mercado é não comprar nem vender. Por quê? Porque muito embora o preço-alvo seja acima do preço atual de mercado, a margem de segurança é pequena, de tal modo que as casas de análise então recomendam não comprar. Mas veja, as recomendações da casa de análise, elas são de curtíssimo prazo. Elas não estão dizendo assim para você, nunca compreende para longo prazo. Nem tem como fazer isso. Então eles se baseiam no curto prazo, um ano à frente, o próprio ano de 2024. Então é assim que funciona. Então não se engane quando você vê uma recomendação neutra e pensa que nunca vai poder comprar uma empresa que você gosta. Segundo nossas projeções, nós temos um lucro por ação projetado de ENDE de R$ 4,20, que foi o lucro por ação reportado em 2023. Então, nós colocamos aqui um lucro sem crescimento nenhum. Pensamos em um payout de 75%, abaixo da média histórica da ENDE, com yield projetado de 7,63%, só que o nosso yield está até conservador, o mercado espera 8% pelo menos, e a gente chega então no preço teto de R$ 45 reais. Lembrando que essa planilha está tanto no FMI quanto disponível para compra caso você queira, no link da descrição. Então veja, a margem de segurança é pequena, nosso preço teto é idêntico ao preço alvo das corretoras, do BTG, por exemplo. E por que essa margem de segurança próxima de 9%? É baixa, sim, é baixa, só que você não precisa de tanta margem de segurança com uma empresa que, como eu disse, é praticamente uma renda fixa bombada, se é que eu posso falar isso aqui. Porque você não vai ter grande volatilidade, risco baixo, crescimento baixo também, mas um retorno potencial, como nós vimos olhando para a história da ENDE, superior, bem superior à renda fixa, os títulos públicos federais, inflação e tudo mais. É uma empresa que detém um free float ótimo, mais de 20%, então você consegue comprar com facilidade, sem maiores problemas. Já não é mais uma small cap, vale 30 bilhões de reais, quase 35, mas tem todas as garantias aqui do novo mercado, 100% tag along. Então, é uma empresa com bons índices de governança corporativa. Vale ressaltar que a especulação quanto ao preço médio de energia elétrica ainda é algo especulativo, porque nós vimos um preço superior ao ano de 2022, quando a gente olha para o reporte de 2023, 1,6%. Não é grande coisa, mas há muita estabilidade aqui. E a ENDE tem vários contratos ali que já tem um preço travado. Então isso faz com que ela não tenha grande volatilidade em termos de EBITDA. A margem EBITDA se mantém estável, o lucro líquido foi muito bom. Ela fez um desinvestimento de uma usina termoelétrica, a Pampa Sul, se tornando assim a maior geradora de energia elétrica privada 100% renovável do país. Claro que há um questionamento também, por outro lado, se essa via de seguir um foco exclusivo em ESG é uma boa estratégia, porque em tempos de crise hídrica, uma usina termoelétrica pode fazer a diferença para suportar aquele momento. Mas enfim, a estratégia hoje da ENDE, que também segue focada num crescimento do mercado livre de energia. Tanto assim que eles fizeram há 2 dias, no canal próprio do YouTube deles, uma live comentando sobre a expansão do mercado livre de energia, que vem crescendo bastante no Brasil, a tal ponto de algumas distribuidoras de energia estarem perdendo clientes para o mercado livre. Vale ressaltar que a companhia concluiu a sua recente emissão de debêntures, dívida, em 2,5 bilhões. Esse dinheiro é para reembolso de valores gastos com implementação de projetos de transmissão. A companhia vem com foco em projetos de transmissão. Inclusive, ela respondeu na teleconferência de resultados do quarto TRI que vai participar. Não que ela vá conseguir arrematar algo bom, mas ela vai participar do próximo leilão de transmissão de energia elétrica. Então ela segue também por esse caminho. Então ela tem um portfólio de energia elétrica diversificado, portfólio de ativos, mas o foco ainda é geração. A tal ponto que eles comentaram que, em abstrato, os ativos da AS Brasil seriam interessantes. Então, se eventualmente a AS Brasil realizar um desinvestimento, fechamento de capital e saída do Brasil, a ENDE vai ficar de olho. Eles não disseram nada em concreto, só disseram em abstrato que os ativos da AS Brasil são interessantes e, se fizer sentido, eles vão sim fazer alguma negociação. Então veja que a empresa está emitindo debêntures para arcar com os investimentos de projetos de transmissão e não só por meio de debêntures, como também por meio de desinvestimento de um determinado ativo, um desinvestimento que não foi bem recebido pelo mercado. Estou falando aqui da venda da participação na TAG, que é uma transportadora de gás natural. A companhia vendeu 15% da sua participação na TAG para o seu sócio, ficando assim com 17,5% de participação nessa empresa, sendo que a ENDE citou que o ano de 2023 foi excepcionalmente bom para a TAG, o que não deve continuar para os próximos anos. Então eles fizeram um movimento estratégico, porque eles precisam de dinheiro
para arcar com os projetos de transmissão. Então eles estão reunindo capital para arcar com o projeto de transmissão e fizeram até emissão de debêntures para isso. Tanto assim que o endividamento da ENGIE cresceu, ficou ali com uma dívida bruta de 20 bi. Em termos de geração de caixa, mais ou menos estável, o indicador de alavancagem financeira, dívida líquida sobre EBITDA, mas a dívida total cresceu. Vale ressaltar que 78% da dívida da ENGIE é IPCA, 17% CDI, o resto é TJLP. No total, você tem um custo médio de dívida de 10,1% ao ano. 10,1% ao ano é abaixo ali de título pré-fixado hoje disponível no Tesouro. Tem uma dívida bem interessante para os padrões atuais, abaixo da Selic e bem abaixo do ROIC da empresa, que vale ressaltar tem um rating AAA, que é o melhor de todos. E aqui está o grande ponto do ano de 2024, em que a ENGIE está precisando de capital, tanto de terceiros, quanto vendendo alguns ativos para isso. A gente pode perceber que o CAPEX vai chegar a um valor aqui, nessa barrinha aqui em azul, de quase 7 bilhões de reais em 2024. É o grande volume de investimentos da companhia, é o ano de 2024. Justamente em projetos de transmissão e também geração eólica. Por isso a venda da TAG por 3,1 bilhões de reais. Mas ela não vendeu completamente o ativo, vendeu 15%, agora ela fica com 17,5%. Então esse é um ano determinante para a ENGIE e que por conta dos altos investimentos, a ação pode continuar andando de lado, porque o mercado geralmente bate um pouco na empresa nos anos em que você tem muitos investimentos. Por que isso? Você poderia estar se perguntando. Porque quando a empresa precisa investir muito, significa que ela não vai poder entregar tanto retorno assim, tanto em dividendo quanto em ROI ou ROIC. Significa que o endividamento pode crescer. Então os indicadores pioram um pouco. Só que aí o mercado ele acaba perpetuando uma situação que é pontual de 2024, porque em 2025 o CAPEX já cai para o mesmo tamanho de 2023 e 2022. E 2026 o CAPEX é bem pequenininho. Claro que a empresa vai acabar pegando mais algum ativo, algum projeto no meio do caminho, mas o CAPEX 2026 ainda está bem baixo. De tal sorte que esse, eu diria, seria, entre aspas, o pior ano para a ENGIE, mas o melhor ano para o acionista que quer acumular ações de ENGIE. Porque a ação tende a continuar andando de lado, mas ainda assim remunerando a título de dividendos. E eventualmente pode até haver ali um pouco de dinheiro da venda da TAG como distribuição de proventos. Ainda não sabemos porque não houve nenhuma confirmação nesse sentido. As projeções do BTG a título de ROIC para a empresa 2024 seria 22,7%, 2025 22%, então nem o BTG mesmo com todo esse CAPEX prevê uma grande queda no ROIC e eles projetam aqui um LPA de 4,90, até mais otimista que o LPA de 4,20 que nós colocamos nas nossas projeções. Sendo que nós temos aqui na carteira Philip Fisher, que nós mostramos na área de membros, uma pequena posição em ENGIE, mas na nossa carteira principal, estamos sim pretendendo colocar ENGIE na nossa carteira. E também publicamos para os membros em antecipado. Já deixamos inclusive uma ordem no VAC abaixo do nosso preço teto, que de novo está aqui em R$ 45. Talvez você pudesse ser mais conservador e abaixar essa projeção de payout para 70%, que foi o payout praticado no último ano. Aí você chegaria a 42, ainda assim haveria uma margem de segurança desde que a ação volte para 41 e pode voltar, porque como eu disse para vocês, é um ano de muito CAPEX. E mais um detalhe, os recursos captados com debêntures ainda não foram utilizados. Serão utilizados nesse ano, mas não para dividendos, obviamente, seria ridículo, vai ser para investimentos. E outro ponto que eles responderam é que eles não pretendem, ao menos no curto e no médio prazo, realizar mais nenhuma venda de participação na TAG, que é um bom ativo, por isso o mercado reagiu mal. Mas o mercado precisa olhar também para o histórico de alocação de capital da ENGIE, que é excelente, de tal modo que se eles tomaram a decisão de desinvestir na TAG para investir em projetos de transmissão e outros projetos, é porque eles veem um retorno potencial maior nos outros projetos. Então, o histórico, o track record da companhia e da sua gestão também precisam ser considerados nos modelos de valuation. Apesar disso ser muito difícil de ser mensurado, porque envolve também subjetividade. Mas qualquer modelo de valuation vai envolver subjetividades. Em termos de análise gráfica, o que nós percebemos aqui em ENGIE? Que, como eu disse, ela vem andando de lado. 2023 andou praticamente de lado. Ela esteve aqui em janeiro desse ano em um fundo de R$ 39. Quando nós puxamos ainda mais o gráfico, nós percebemos que muito embora ENGIE esteja praticamente andando de lado, sem grandes disparadas, a gente pode notar que cada vez mais
ainda que de forma tímida, os fundos vêm se tornando cada vez mais ascendentes. Então, pode ser que esse seja o último ano, não sei, só pode ser, em que a Andy vai ficar andando num caixote, porque ela já chegou aqui nessa resistência de 43, 45 reais 3 vezes. Se ela se aproximar novamente para cá e eventualmente continuar subindo, ela terá rompido essa resistência, como o Banco do Brasil rompeu lá na casa dos 44, 45 reais também, no ano de 2023, e aí ela pode continuar subindo em tendência de alta. Mas se você gosta de olhar gráfico, você precisa olhar ele em conjunto com os fundamentos da empresa. Olhar o que está acontecendo nos balanços trimestrais do ano de 2024, como está sendo a realização do CAPEX projetado e como o preço tem se movimentado. Sendo que nós tratamos a respeito disso tudo e mais um pouco no nosso treinamento FMI, cujo link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já comenta aqui embaixo o que você pensa de Andy. Se você gosta, se vem comprando. De novo, a minha visão é de que é uma empresa claramente de dividendos, e aí você precisa pegar num preço mais interessante, de tal modo que para quem está começando com pouquíssimo dinheiro, eu não veria muito sentido de investir em Andy, porque ela não vai gerar uma grande multiplicação do seu capital. Mas para quem já tem um montante considerável, aí seria o caso a se pensar, caso faça sentido na sua estratégia. Não é recomendação nenhuma. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luens, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui.